Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 11 e 12 do primeiro livro dos Reis, ok? Então vamos lá. Então, lembrando sempre que a versão que nós estamos lendo é a versão Almeida, revista e atualizada. Vamos lá então, capítulo 11. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguires outros deuses. Esta se apegou a Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão no santuário a Quemos, a abominação de Moabe, e sobre o monte no fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, o Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedestes e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e te darei ao teu servo. Contudo, não farei nos seus dias, por amor de Davi, seu pai, da mão do seu filho tirarei. Todavia, não tirarei o reino de todo. Darei uma tribo ao seu filho por amor de Davi, o meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadad, o edomita. Este era da linhagem real de Edom, porque estando Davi em Edom e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões de Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os varões de Edom. Hadad, porém, fugiu, e com ele alguns homens edomitas dos servos de seu pai, para ir ao Egito. Era Hadad ainda muito jovem. Partiram de Midian e seguiram para Parã, de onde tomaram consigo homens e chegaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual deu a Hadad uma casa e lhe prometeu sustento e lhe deu terras. Achou Hadad graça e mercê perante Faraó, tanta que lhe deu por mulher a irmã da sua própria mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. A irmã de Táfnis deu-lhe à luz um filho, Genubate, no qual Táfnis criou na casa de Faraó, onde Genabute ficou entre os filhos de Faraó. Tendo, pois, Hadad ouvido no Egito que Davi descansara com seus pais e que Joabe, comandante do exército, era morto, disse a Faraó: deixa-me voltar para a minha terra. Então Faraó lhe disse: pois que lhe falta comigo? Que procuras partir para a sua terra? Respondeu ele: nada, porém deixa-me ir. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobar. Ele juntou homens e fez um capitão de um bando, depois do morticídio feito por Davi. Eles foram para Damasco, onde habitaram e onde constituíram a rei Rezon. Este foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Fez-lhe mal como Hadad, detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Jeroboão, filho de Nebade, efraimita, e de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era uma mulher viúva, por nome de Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplanando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, pôs ele sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu neste tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, o siloíta,
No caminho, este vestido de uma capa nova, e estavam sós os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão, toma esses 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e te darei a ti 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se curvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quenos, o deus de Moabe, e a Micom, o deus dos Moabitas, e não andou nos meus caminhos para fazer o que era reto perante mim, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, falou-ei príncipe todos os dias da minha vida por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos, os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e darei a ti. A seu filho darei uma tribo, porque Davi, o meu servo, tinha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Serás rei sobre Israel, se ouvirdes tudo o que eu te ordenar e andares nos meus caminhos, e fizer o que é certo perante mim, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo. Eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei a Israel. Por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Quanto ao mais dos atos de Salomão, tudo quanto ele fez, a sua sabedoria, porventura não estão escritos nos livros da história de Salomão? Foi de 40 anos o tempo em que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Agora, o capítulo de número 12. Foi Roboão a Siquém, porque todo o povo se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebade, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava e onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão, e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que se impôs a nós, e te serviremos. E lhe respondeu: ide vós, após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Jeroboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença do rei Salomão, o seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: aconselhais e me responda o que a este povo. Eles lhe disseram: se hoje se tornares servo deste povo e o servirdes, e atendendo falares boas palavras, eles farão os teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho dos anciãos que tinham dado e tomou conselho com os jovens que tinham crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: que aconselhareis vós que responderam a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele disseram: assim falarás a este povo e diz: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivias sobre nós. Assim falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim, se o meu pai vos impôs um jugo pesado, eu ainda vou aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, e como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai ao 3º dia. Dura resposta deu o rei a todo o povo, porque desprezara o conselho dos anciãos que havia dado. Por isso que não pode desprezar o conselho dos mais velhos, né? O meu pai fez pesado o jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o Siluíta, a Jeroboão, filho de Nebate. Claro que tudo acontece dentro da presciência de Deus e dentro do decreto de Deus, o que é estabelecido por Deus de antemão, tá? Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As nossas tendas, ó Israel. Cuida agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas.
Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados, porém todo Israel o apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de destruir o reino de Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejei contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isso. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como lhes ordenara. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali, e dali edificou a Penuel. Disse Jeroboão consigo: Agora tornará o reino para a casa de Davi, se este povo subir para sacrificar na casa do Senhor em Jerusalém. O coração deles se tornará para o seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: Basta, se subirdes a Jerusalém, vês aqui os teus deuses, ó Israel, que fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan, e isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos dentre o povo, constituiu sacerdotes que não eram filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no 15º dia, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido o seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel, e subiu para queimar incenso. Então, irmãos, Jeroboão, ele é nomenclaturado como aquele que fez pecar Israel. Foi aquele que instituiu a idolatria em Israel, uma instituição monárquica, vamos dizer assim, né? Ele, para o povo não ir adorar em Jerusalém, né, que era a sede onde estava o templo, né, o centro da adoração, ele constrói 2 bezerros de ouro e coloca nas extremidades do reino de Israel, um em Betel, né, e outro em Dan. Por incrível que pareça, Betel significa casa de Deus, e ele colocou um bezerro de ouro na casa de Deus. Bem reflexivo, né, irmãos? Mas, enfim, esse homem ele foi responsável por estabelecer a idolatria em Israel. Tanto que todo rei que não andava conforme os caminhos do Senhor vai dizer: e este andou conforme os caminhos de Jeroboão, filho de Nebade, a quem fez pecar Israel. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.